vai até os Estados Unidos falar com a correspondente Mariana Jangiacomo, porque o presidente Lula desembarca ainda hoje para os Estados Unidos, seguindo essa agenda internacional. E quem está esperando o Lula lá é a Mari. Mari, quais são as expectativas dessa chegada de Luiz Inácio Lula da Silva? Ele tem agenda na terça-feira, abertura da Assembleia Geral da ONU, quarta-feira o encontro com Joe Biden. Nesse intervalo, domingo e segunda, vai ser para descanso? Vai ser para elaboração do discurso? Tem alguma coisa na agenda? Oi, Uribe. Olha, até agora o que a gente tem confirmado é que Lula deve participar de um jantar com empresários e políticos brasileiros, aqui outras autoridades brasileiras, um jantar promovido pela Fiesp e pela CNI, isso no domingo à noite. Então, esse é o único evento confirmado que a gente tem até o momento, entre o domingo e a segunda-feira. A gente ainda vai receber mais detalhes sobre a agenda do presidente Lula aqui em Nova York. Ele deve chegar aqui por volta das 8 horas da noite, no horário local, então 9 horas da noite, horário de Brasília. Lula deve ir direto para o hotel. Amanhã, então, tem esse jantar confirmado. Na segunda-feira, a gente ainda não sabe como vai ficar a agenda do presidente. E, claro, na terça-feira, ele abre a semana de alto nível, os debates da semana de alto nível aqui da Assembleia Geral da ONU, onde eu estou. Inclusive, vocês podem perceber aqui as tendas atrás de mim, já toda uma movimentação preparando para toda uma movimentação preparada já de montagem para a Assembleia Geral da ONU. Claro, líderes do mundo todo vão vir para cá. Tradicionalmente, é o presidente brasileiro quem abre essa semana de alto nível de debates, então sempre é o presidente brasileiro que faz esse discurso e dessa vez, então, Lula virá aqui fazer esse discurso na parte da manhã da terça-feira. Aqui, os arredores da ONU já estão com todo um esquema de segurança reforçado, as ruas já começam a estar bloqueadas, todo ano nessa época de Assembleia Geral é assim, a gente vê essa movimentação bem diferente aqui na minha frente, na verdade, tem um caminhão do Bombeiros, tem muitas viaturas de polícia também, então a gente percebe já todo esse movimento diferente para receber todas essas autoridades. Agora, o Lula deve ficar aqui em Nova York até dia 22 de setembro e a gente espera, então, mais detalhes sobre a agenda dele. Agora, Uribe, certamente ele terá aí mais compromissos, né? O Lula tem a agenda cheia, isso tem sido uma marca, né, em todas as viagens dele, essa agenda cheia de compromissos, né, encontrando autoridades. Aqui em Nova York, inclusive, várias autoridades e várias lideranças, vários líderes brasileiros estão na cidade, porque acontece uma semana antes da Assembleia Geral, acontece a Semana do Clima, com uma série de eventos aqui na ONU. Então, muitos empresários vêm para cá, estão aqui na cidade, então é uma época bastante movimentada e Lula vem fazer parte disso e a gente espera só mais detalhes, então, do que estará exatamente na agenda do presidente. Agora, claro, muita expectativa para esse discurso, um discurso que deve falar muito sobre preservação ambiental, assim como a gente viu agora no discurso de Cuba, né? Lula dizendo que o Brasil, claro, tem que investir na energia renovável, tem que investir no enfrentamento às mudanças climáticas, mas, mais uma vez, cobrando dos países ricos, dizendo que o Brasil não pode se esquecer de que ele não deve a mesma coisa para essa questão que os países ricos. Então, a gente pode esperar algo mais ou menos nessa linha aqui nesse discurso da Assembleia Geral. Lembrando que o presidente Joe Biden vem aqui, que, como você bem disse, Uribe, eles têm um outro encontro depois também para falar sobre trabalho. Lula é acompanhado por líderes sindicais aqui nessa viagem a Nova York. Eles também devem participar desse evento com Joe Biden. Então, algo nessa linha que a gente espera, principalmente falando sobre o meio ambiente, cobrando a responsabilidade dos países ricos e também falando sobre essa questão do trabalho, já que tanto ele quanto Joe Biden são muito ligados às organizações sindicais. Então, esse deve ser um assunto também em pauta do encontro entre os dois. Talvez esteja também no discurso de abertura aqui do presidente Lula. Uribe. Mari, você falou dessa agenda que acaba mudando, porque muitas vezes a Assembleia Geral da ONU você tem várias autoridades internacionais, então o Palácio do Itamaraty muitas vezes consegue fazer alguns encontros bilaterais. A gente lembra, por exemplo, de Jair Bolsonaro, que aí na antessala, antes do discurso dele, ele acabou se reunindo com algumas autoridades. Falando um pouco dessa agenda de Luiz Inácio Lula da Silva, você deu alguns detalhes a respeito de Joe Biden. Pelo que você sentiu da imprensa americana, houve uma repercussão negativa ou nem repercutiu a frase de Lula de que não prenderia Vladimir Putin caso ele pise no Brasil no ano que vem, durante a reunião do G20?
Houve uma repercussão, sim, Uribe, dessa fala de Lula, repercutiu bastante aqui nos jornais, assim como outras falas, né, de Lula com relação à guerra na Ucrânia. A gente lembra que ele também deu outras declarações polêmicas, isso logo no começo da guerra, isso também repercutiu bastante. Então, o que o mundo, né, os Estados Unidos aqui, de olho no que o presidente brasileiro fala, isso é um fato, principalmente agora com o Brasil tão em evidência, principalmente por essa questão climática, pela questão da COP30, né, lá em Belém. Então, assim, os olhos realmente estão voltados para o Brasil, para o que o presidente diz. Os Estados Unidos acompanham com muita atenção tudo o que o presidente Lula diz, e isso repercutiu, sim, aqui na imprensa dos Estados Unidos, e realmente não pegou bem esse tipo de comentário, porque existe toda uma pressão aqui dos Estados Unidos, né, para condenar o Vladimir Putin pela guerra. Existe essa movimentação, a imprensa foi muito dura desde o começo com essa questão da guerra. Então, esse tipo de comentário acaba repercutindo, sim, acaba tendo uma repercussão grande, ainda mais agora, ainda mais nesse momento que o Brasil recebe tanta atenção, que o Brasil realmente está ali no centro, né, dos olhos do mundo, e vai ter agora. Então, a imprensa certamente deve tentar repercutir isso aqui com Lula em Nova York, deve tentar falar sobre isso também, e fica de olho, claro, no que ele vai dizer nesse discurso de assembleia, uma assembleia que acontece mais uma Assembleia Geral que acontece em meio a essa guerra da Ucrânia. Então, isso também deve estar presente nos discursos dos presidentes, e é importante avaliar como que cada chefe de Estado vai se posicionar com relação a esse assunto. É uma vitrine para o mundo, é um discurso que realmente serve para mostrar, claro, como o Brasil se posiciona frente à comunidade internacional sobre vários temas, e esse talvez esteja, né, também nesse discurso, mas isso provavelmente será abordado, sim, porque repercutiu aqui nos Estados Unidos. Uribe. Muito obrigado, Mari. Fique com a gente tem informação agora.